Maravilha. Legal. Pessoal, temos uma coisa. Agora eu vou fazer uma análise quant, tá? Eu não estou nem olhando e não é nem análise. Eu vou mostrar pontos quant aqui de como a gente pode olhar também. Bom, só essas colunas aqui. Foi bem providencial a pergunta da professora, porque a gente consegue ver isso aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom de novo, ó. Ó, eu só vou trabalhar aqui com este cara aqui, ó, com potencial, tá? Com potencial e com esse Z-score aqui, ó. Tá vendo? Esse porcentagem de um dia do Z-score. O que é esse Z-score aqui? A gente chama lá na estatística, tem uma distribuição que a gente chama de distribuição normal. Ela tem média zero, desvio padrão 1, tá? Então, é isso. Aí a gente fala que em um desvio padrão para cima e para baixo, 68% lá estatisticamente dessa distribuição está lá dentro. Para dois desvio padrão, mais precisamente 1,96, mas para dois desvio padrão, 95% daquilo que aconteceu está lá dentro dessa situação, tá bom? Então, quando a gente vê essas duas colunas, potencial e Z-score, tá vendo quando passou de um desvio padrão, a Bloomberg já puxa, entendeu? Um destaquezinho aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele está dizendo esse menos 1,312, ou seja, ele saiu de um desvio padrão para baixo. Tá legal? É uma queda de um desvio padrão em um dia. Esse 3,487 foram 3 desvio padrão para cima, ou seja, ele está em outra, está numa hype aí muito importante. Tudo bem? Essa leitura aqui, ó, dessas duas coluninhas, eu vou ler essas duas coisas. É só quantitativo que eu estou falando agora, tá? Quantitativo. Lembra que eu estou olhando para o retrovisor, tá? Eu estou olhando para o retrovisor. Tem uma parte do potencial que ele olha para frente, mas com ressalvas, tá legal? Com ressalvas porque ele olha o atual e o para frente, tá? Só que isso é uma leitura do para frente. A nossa ressalva qual que é? É que é para daqui um tempo. Não é para um nível de trade rápido, tá? Então esse é um ponto importante que eu queria mostrar para vocês, tá? Por causa da ressalva. O que rola? Tem essas duas colunas, essas 3 colunas aqui, tá? 1 mês, 5 dias, o quanto que eu estou voltando, né? Eu tenho um dia, tenho uma semana, e um mês aqui para a gente dar uma olhada. E depois aí 3 meses, aí vocês já conhecem isso aqui. 3 meses e um ano. 3 meses, 6 meses. Aí você coloca, faz o tempero do jeito que você quiser, tá? A gente colocou aqui 3 meses e um ano. Por que 3 meses? Porque de 3 em 3 meses sai balanço, porque de 3 em 3 meses tem viradas de carteira e essas coisas. Tá legal? Então mais ou menos a gente não é cravado na data, então, mas só para a gente ver o comportamento do que está acontecendo neste período. E o year to date, diferente de ano fiscal, tem uma série de ajustes aqui, tá? E isso no doutorado a gente fica só tem um capítulo só para discutir, né, cada uma das datas aqui. Mas no mercado, o pessoal olha, né, daqui é o jargão de mercado, né, olha para trás. O acumulado no ano, 3 meses, 1 mês, 5 dias e 1 dia. O que eu queria mostrar para vocês, falar, vamos meter o louco, né? Então, vamos. Eu quero pegar a baixa, né? Eu estou aqui. Eu só queria que... Eu vou tirar aqui até esse filtro de maior que... Não, eu vou colocar ainda o filtro de só quem está positivo. Por quê? Só quem está positivo, isso é uma proxy ou uma assumption que a gente está falando aqui. Bom, se ele está... O quanto ele tiver positivo aqui, pelo menos em algum momento do ano, ele não é uma tese que já abandonaram no ano inteiro. Já em algum momento do ano foi uma tese. Então esse que é a leitura que a gente tem quando a gente coloca aqui, ó, ele estando positivo. Outra coisa que a gente colocou aqui, não adianta a gente falar, olha, uma grande alta, se a gente não tem volume para sair. Então a gente colocou uma transação de um critério para filtrar volume, tá?
e esse volume em tempo real de 1 milhão, né, pelo menos maior do que 1 milhão aqui para ser movimentado. Tudo bem? Então Maurício, esse é o... Oi, diga lá, diga lá. desculpa cortá-lo. Claro, claro, não, por favor. Me surgiu uma dúvida técnica aqui. Nós precisamos encerrar nossas posições até o final do desafio ou podemos terminar o desafio posicionado? Isso a gente terminou ano passado posicionado. Alguém lembra, pessoal, se eu salvo engano, é posicionado. Se o Danilo está por aí ainda, né? O Dan, você lembra se a gente terminou posicionado? Que eu não. Eu acho que a gente deixou aberto aí posição, não deixou, o Dan? Alguém puder falar, tá bom? Né? Eu fico te devendo, tá? Eu fico te devendo essa. Não tem problema, Maurício. E a gente se fala pelo WhatsApp ao longo da semana. Beleza. Obrigado. Desculpa cortar essa Obrigado parte. eu. Não, que é isso, né? Tamo junto aqui, poxa, né? O que acontece? E aí aqui a gente olha para a parte fundamental. O que eu queria fazer é falar, vamos meter o louco? Vamos pegar tudo, só ação que está com potencial, sei lá, vamos fazer uma tese aqui. Vocês querem uma tese com potencial negativo ou positivo? Entendemos o que é o potencial positivo e negativo, né? Quer dizer, a ação que já está muito esticada e vamos acabar de esticar, ou aquelas que estão aquelas que não estão esticadas? Essa é uma tese que a gente está montando aqui ao vivo. Eu acho que tem que ser assim, não estão esticadas, né? Se não estão esticadas, vamos fazer ela. Se ela já está muito esticada, não tem mais para onde esticar, né? Ou tem, vai saber, né? Ainda mais nesse mercado, né? Vamos então falar. Todo mundo com medo dessa mola esticada aí. Soltou o negócio e ela arrebenta, né? É isso. Vamos deixar então um potencial maior que zero, tá legal? Mas vamos botar uma que no último dia ela caiu. Ela caiu mais do que 2 desvio padrão, tá? Então menor do que menos 2. Tá legal? Então eu já fiz uma filtragem. Dá uma olhada no que é essa filtragem, tá legal? A gente colocou lá e falou, quem que estão agora, vamos só dar uma leitura. O potencial de valorização desta ação aqui, P6, né, de urânio, tá vendo? Ou né, de Power Solutions aqui, o que acontece? Ele está em 65, o potencial é de 127, e aqui ele caiu esse tantão aqui no último dia. A gente pode até... Bom, vamos olhar para ela e você fala, peraí, vou dar uma especulada se ela já foi tese positiva neste ano. Você fala, putz, ela foi de 17,42. Tá bom. Será que eu vou botar isso aqui no meu radar? Deixa eu só ver quantas sobraram. Sobraram, 3 telas aqui, sobraram 50 ações dessa situação. Você fala, não, eu quero pegar alguém que se desvalorizou nos últimos 5 dias. Enfim, dá para você colocar e ajustar esse Z-score. Eu gosto de colocar no último dia para chamar a minha atenção, mas eu posso colocar o Z-score do que a gente quiser aqui. Você fala, ok, eu estou numa situação dessa, eu falo, eu quero pegar esse cara e ver se tem ponto de entrada ou não. Eu estou botando aqui botão direito, tá? E no botão direito tem uma coisa aqui, só vou copiar o ticker aqui, né? Esse P6 aqui. Copiei. E na mesma... Eu vou colocar aqui na parte técnica, aqui, tech. Eu coloco aqui em cima, né? Eu coloco aqui, que aí ele vai trazer as notícias dos últimos dias, vai falar o que está acontecendo, enfim, né? Para vocês pegarem e fazer a análise de vocês lá no nosso WLS. Lá no nosso, meu Deus, Launchpad. Tá legal? Da onde que vem a revenue dele? A revenue dele exatamente vem
dos 475, acho que milhões de dólares, deve ser, tá? 325 é de energia, e depois a parte industrial e a outra parte de transportation. Daqui é só at a glance, né, que a gente está vendo. Tá bom. O que rola? O que eu preciso mostrar é isso aqui, ó, que é todas as... para quem eu estou falando de novo, é uma galera técnica, tá? Aqui, ó, tá vendo esse... ele pega todos os algoritmos que existem lá dentro da Bloomberg, todos não, né? Mas acho que uns 20 aqui ele está pegando, os 20 algoritmos da Bloomberg, e testa todos. E faz um backtest, tá legal? E esse backtest, por exemplo, eu peguei da última semana. Então, aqui vocês colocam, aqui ó, do dia 7, que foi da sexta-feira, e do dia 4, deixa eu só ver aqui, que foi... Aqui, peraí, dia 4 não, vamos botar do dia 3, tá? Ele faz o backtest do dia 3 aqui, faço o diário, dentro do dia, de 60, vou colocar 60 minutos só para a gente testar, e eu vou bater o Enter aqui, ó, né? Quando eu bato o Enter, o que acontece? Ele já fez todo o backtest, ele falou que esse Hex Oscillator aqui, ó, foi o que deu mais lucro. Para você pegar isso olhando tudo de novo, tá passado, tá, gente? Coloca no Hex Oscillator, eu tenho uma parte de opções aqui, ó. Perdão, não é opções, é editar aqui, ó. No editar, a gente coloca aqui, ó, fala, ó, a gente está colocando o tipo de transação, tá? Isso aqui é opções desse tipo de backtest. Aí, assim, forma de negociação. Tá vendo que a gente está num campeonato que a gente só pode posição comprada. Tá? Tem compra e venda. Se a gente pudesse operar vendida, era uma outra maravilha. Tá? Só posição comprada. Quando a gente coloca a posição comprada aqui, o que acontece? Coloca o seu capital inicial, você fala, não quero entrar com 200, eu quero entrar com 100. Tá? E aí depois o preço de negociação, né? Eu vou falar, pô, a próxima abertura, fechamento agora, né? Depois o que acontece agora. Ele pega e você faz um parâmetro de cada candle que você está fazendo, tá bom? De cada momento. E assim você coloca lá. Esses outros aqui, eu particularmente teria que recobrar, né? E ser dados personalizados de quê? Em termos de horas, tá? E em termos de operação, tá legal? E ativar a acumulação volume negócio, você fala, não, vou colocar all-in, porcentagem do capital, aí tem todos os detalhezinhos que não vem ao caso. Eu queria só ilustrar para vocês, tá? Que existe esse tipo de coisa, como que ele vai fazer o backtest, tá? E nesse caso ele está fazendo um backtest aqui, desse Hex aqui. Esse Hex, eu clico nele para entender o que está acontecendo, tá? Destaco, é o passado, e ele está falando que, ó, nos últimos 5 dias, eu teria 17 mil lá, 17 quanto? 17 mil, deixa eu voltar aqui, ó. 17 mil de lucro, né? 17.600 de lucro, fazendo essas operações. Deixa eu olhar para a solução gráfica dele. Não, aqui é tudo de uma vez, pelo amor de Deus. Espera aí, volta. Né? Vou clicar só aqui no Hex. Eu não entendo, eu não conheço esse Hex aqui, aí ele faz as oscilações, mas aqui eu queria destacar isso aqui, ó. O que são isso aqui, ó? Tá vendo essa setinha? Eu preciso... Volta e vai. Pronto. Essa setinha, ela significa o seguinte, o que você deve fazer. Ele indica o que você deve fazer. Eu não estou conseguindo ampliar esse nível de zoom aqui. Deixa eu só fechar e abrir de novo. Não gosto muito, mas eu acho que para quem gosta é uma forma de a gente ver. Pronto, acho que melhorou aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? O que significa essa seta? Ó, ele dá, ó, no preço de 88,77, valor da negociação, aí, duro que ele não tá dando o zoom que eu preciso. Eu vou ler para vocês aqui o que tá escrito. Deixa eu só botar aqui, ó. Ele fala, ordem, cobrir
e ir para a posição vendida, o tipo de ação. Ele fala o que você tem que fazer nessa situação. Ou seja, de alguma forma, nesta sinalização, ele está falando o que você deve fazer. Tá bom? Então, a partir disso, você fala, ó, essa outra sinalização, ele está falando, olha, você tem que fechar a posição e ir para a posição vendida definitivamente. Tá? E assim por diante, ele está pegando e falando, ó, tá vendo que ele não é perfeito? Tem situação desta ação aqui, da Power Solutions International, que ele abriu em gap. E não tem modelo que consiga olhar quando você abre em gap. Só que ele fala, ó, neste momento, o gráfico está falando para você comprar e você vender. Então, isso aqui é só uma leitura do que é a indicação do que a gente está conversando aqui. O que rola? Na tabela, fala, olha, o que ele estaria falando? Estaria falando o seguinte, ó, foram 5 giros aqui que ele fez, tá? Então, aqui, ó. São 5 giros que ele fez aqui e o meu computador está travando. Aqui, pronto. Foram 5 giros. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá vendo? Nessa coluna. E aí, nessa coluna, o que acontece? Você compra, aí você, na hora que você comprou, e na hora que você vendeu, o que aconteceu? Você fez 1,7 milhões aqui, 1,7 mil de lucro. 1,7 milhões, perdão. Ô, gente, esse emisão é milhões, o K que é 1000, tá? Então, o que aconteceu? Ele pegou só em posições compradas, tá? Então, compra-vende 5 vezes com esse modelo, e nesse compra-vende, quanto que está o lucro acumulado? O lucro acumulado, ele saiu aqui de 1,7, mais 5 milhões dá 6 milhões acumulado, depois aqui prejuízo de 640 mil, prejuízo de 830 mil, e no backtest aqui, nessa última negociação, lavou a alma com 16,33 milhões aqui de lucro, tá? Neste gráfico. Tá legal? Então eu queria só mostrar isso para vocês, como que a gente faz. Isso está interligado com as nossas planilhas lá, tá? Então, ó, por exemplo, você coloca que fonte que eu quero. Eu quero, no caso lá, como a gente está trabalhando com planilha de ativos. E eu criei essa planilha de ativos, o GTC de olho, tá vendo? Aquelas 22 ações, tá? Que a gente está de olho. E aí ele faz isso para todo mundo, né? Então, aqui, ó, daquilo que a gente está de olho, se eu clicar aqui para ir para o próximo, tá? Ele vai olhar para a Palantir, tá vendo? Ixi, essa Palantir até vai cair a ligação agora, né? Mas a Palantir, o que aconteceu? O quanto que no ups and downs aqui que nós tivemos? Nós tivemos prejuízo de acumulado, né? A gente teve aqui, ó, ele andou de lado, teve um prejuízo acumulado. Mas ele olha nem o melhor modelo. Deixa eu só ir para o back aqui, ó. Deixa eu ver se a Palantir é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que tudo da planilha lá, todos os 22 ativos já estão aqui. Você não precisa ficar carregando e olhando a toda hora. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai ver. Né? Na Palantir tem lucros e perdas aqui. Esse é o Rex Oscillator de novo. Né? E no Rex Oscillator, deixa eu só ir para a tabela. O que aconteceu. Girou muito, tá vendo? A Palantir. E no acumulado, mas no final ele está dando prejuízo, tá? Então, lucros e perdas da negociação, mas no acumulado dele ele está com prejuízo. Porque a Palantir, nós que entramos aí nessa posição, a gente sabe que deu muito ruim. Tá bom? Isso, por enquanto, é o que eu queria mostrar para vocês aí, pessoal. Né? Eu acho que deixa eu ver aqui o que nós estamos fazendo, as nossas estratégias. Pronto. E
o que a gente tem aqui de backtest. Tá? Basicamente é isso. Pessoal, alguma dúvida, algum ponto que vocês queriam colocar, algum ativo a mais, tá? Backtesting aqui, BTS. BTS. E enquanto eu estou colocando aqui, vocês podem ficar à vontade, ó. Nossa coisa de backtest aqui. Se quiser aqui, ó, BSTS, eu acho que é backtest, é isso, backtest básico. Eu vou abrir aqui o launchpad dele. Então, a tela é isso aqui, a tela é essa aqui, e aí ele pega e vai falando o lucro prejuízo aqui, total de comprados e vendidos. Aqui, eu só vou abrir, porque ele não abre direto lá do meu launchpad. Vamos ver onde que está aberto. Pronto, abriu aqui. Eu só vou recompor a minha tela aqui, ó. E isso aqui está atrelado a todos os outros ativos. Pronto, e está aqui. Ok. Estou vendo aqui, então, pessoal, né? Isso aqui... Isso aqui é uma das estratégias, tá? Fala, não, eu quero pegar a estratégia de reversão. Eu quero pegar gente que está esticada. Vamos só para vocês verem rapidinho aqui. Quem está esticado e quem foi muito para baixo. Por exemplo, isso aqui. E será que a gente gostaria de pegar alguma dessas ações que estejam dentro de alguma tese nossa? Você fala, pô, peraí, esse cara aqui, eu acho que é um ponto de compra, né? O mercado está muito avesso, então deixa eu ir. Só para mostrar. Falar, eu gostaria de pegar esse cara que está lá embaixo, tem um potencial de valorização que ele já extrapolou e ele está corrigindo. Você fala, será que ainda tem nesse ticker algum ponto de entrada? Você olha lá, bota de verdade, né, nessa análise técnica aqui, esse 5, né, /5 tech, bota aqui Ctrl V, bateu lá no teclado, vai aparecer aqui, ó, backtest desse cara, tem o Williams R aqui, se a gente que daria lucro. Vamos ver o que está se comportando. Tá vendo que esta ação, ela está muito esticada, segundo, peraí, só que aqui ele foi, não é isso, ele pegou no diário, ela está muito esticada, mas ele coloca os pontos de compra e ponto de venda aqui, sabe? Então, ele fala o que acontece em termos de tabela, ele teria 12 transações na última semana, e dessas 12 transações, o lucro acumulado seria de 114 milhões. Gente, 114 milhões. Ok? É só para a gente viu aqui que eu coloquei, eu acho que 200, eu tinha que só colocar na nossa edição, 100 mil aqui, peraí, volta aqui, aumentando nas nossas opções aqui, onde que está nossa telinha de editar a nossa simulação, tá? Eu não sei, eu acho que ele entrou numa tela diferente aqui, eu não estou sabendo fazer. Mas editar a nossa simulação para ele não ter em milhões, a gente ter exatamente o que ele está falando. Ó, aqui dá para ver melhor quanto que seria nesta semana, o quanto que seria o lucros e perdas, tá? Ele está dizendo que aqui, ó, 66% nessa parte de... mas ele está operando vendido, mas quando ele operou comprado é 66% nesta semana. Tá? De novo, isso é estatística, é robô olhando para trás, tá? Então o que mais acertou foi esse cara aqui. O mercado é bastante imprevisível. Só que isso é porque tá muito
Daqui é 2025. Pronto, aí não é tanto. Os números estavam muito grandes aqui. E aí do dia 7, agora do dia 4, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês olhem, né? No dia 4, quanto que seria o lucros e perdas dele? Seria aqui, ó, pronto. Agora está mais certo. 6,5%. Tudo bem? Nessa estratégia que a gente está falando. Basicamente, eu queria mostrar isso para quem quiser fazer essas emoções desse trade aqui. Tá? E aí, olhando para esse backtest, você fala, pô, interessante. Fala, não. Cada um define aí com a equipe se quiser ir só para o quantitativo. Se eu não quero ir para o quantitativo, vocês pegam, tem mais essa ferramenta, fala quando que eu entro, em que ponto que eu entro. Tá? Isso aí ele dá um indicativo de ponto de entrada e ponto de saída.